Como se livrar de dores físicas e, consequentemente, emocionais, tá? Em 30 dias. Por quê? Físico e emocional, eles estão juntos, né? Vocês que me acompanham aí há bastante tempo, né? Tem as lives, né? A gente já vem conversando, tem os vídeos. E eu sempre estou falando dessa questão física e emocional, que eles estão juntos. Então, é bem isso, né? Como é possível a gente livrar-se de dores físicas, consequentemente, vai mexer no emocional? Em 30 dias. Vou dizer uma coisa aí para vocês. É a primeira vez que eu ouvi isso, me soou tão estranho, mas tão estranho, gente, porque vou colocar aí 16, 17 anos atrás, quando foi me dito isso, eu fiquei extremamente assim, vocês estão de brincadeira comigo, né? E quando eu soube que era através dos pés, então eu achei ridículo. Enfim, eu duvidei bastante, mas sim, é totalmente possível se livrar de dores físicas e emocionais em 30 dias, tá? E o meu propósito aqui é exatamente poder mostrar para vocês como que isso é feito, como que é possível, por que que dá certo, né? Me perguntam muito, né, por que que dá certo. Eu sou a Patrícia Gervasoni, trabalho aí com a reflexoterapia há mais de 15 anos, nessa longa estrada aí como reflexoterapeuta, eu fui me capacitando também com outras técnicas, né? Que eu, às vezes, nem acabo falando, é só quem está mais perto é que sabe, né? Porque o meu carro-chefe, eu sempre falo isso, todos os meus resultados vêm pela reflexoterapia. Estudei outras coisas, porque eu sempre fui agregando na questão do conhecimento do ser humano. Eu, né, brinco, falo que eu sou gentista, eu gosto de gente, né? Gentista, eu curto muito. Então, o comportamento humano, para mim, sempre foi um lance que sempre chamou muito a minha atenção. E com a reflexoterapia, eu estava o tempo todo lidando exatamente com comportamentos. É muito interessante que a gente vai falar sobre físico, né? Então, quando a gente fala de físico, a gente fala de sistemas, a gente fala de órgãos, a gente fala de patologias, mas tudo isso engloba o ser humano, um comportamento, um pensamento, uma emoção. E foi aí que eu fui me especializando, né? Eu fui trazendo mais conhecimentos e agregando aí dentro. Então, também sou formada em psicanálise, em coaching, em PNL, e são técnicas assim também como a quântica, né? A física quântica. Por quê? Vai nos dando mais caminhos para que possa compreender o outro ser humano. Mas vocês vão me ouvir aqui sempre estar falando da reflexo, porque toda essa junção de terapias que eu acabei conhecendo, elas só vieram para dar nome e sobrenome para aquilo que eu fazia já constantemente com a reflexo. Então, não tem como alguém passar comigo, né, mesmo sabendo que eu sou psicanalista, o pessoal às vezes vem, eu quero ter uma sessão de psicanálise com você. Ok, vamos lá. Porém, eu vou pegar no pé. Não tem como. Porque o resultado é muito mais rápido, o resultado é muito mais efetivo. Né? Você poder olhar um pé, né, os dois pés, né, e você saber como essa pessoa está, tanto como é a personalidade dela, só de olhar na estrutura dos dedos, e você saber como que é os órgãos e o que ele está envolvido, é um grande ganho aí, tá? Mas hoje eu não estou aqui para falar sobre formação como reflexoterapeuta, mas sim da reflexoterapia em casa, tá? Eu venho batendo bastante isso porque as pessoas me perguntam muito, puxa vida, eu quero saber, eu quero entender isso daí, mas eu não quero ser reflexoterapeuta, enfim. Eu preciso explicar um pouco para vocês por que a reflexo funciona, tá? Porque era a minha pergunta, né? Como que é assim, a moça terapeuta foi lá, pegou meu pé e deu um resultado. Então, para vocês entenderem um pouco disso, eu vou ter que falar um pouco de sistema nervoso, falar de conexões de uma forma muito simples, tá, gente? Eu não vou ser técnica aqui, né? Não estou com nenhum especialista de reflexoterapeuta para que eu vá trocar informações, né? De especialista para especialista. Aqui é para quem não é especialista. Então, de um modo geral, para que vocês entendam, os nossos pés, eles são interligados, tá? Eles têm plexos nervosos que são interligados com o nosso organismo, com sistemas e órgãos, ok? Então, no nosso pé, deixo aqui um pezinho, né, no nosso pé, tem terminações nervosas, pontos exatos de terminações nervosas que mandam informação
para o cérebro e o cérebro responde para o órgão. Então, se eu falar, por exemplo, de uma suprarrenal, que é um ponto que fica exatamente aqui, esse ponto, na verdade, ele é um ponto reflexo da suprarrenal, ou um ponto reflexo, né, do estômago, né, vou falar do estômago, acho que as pessoas conhecem mais, né, então, é um ponto reflexo. Quando estimulado, ele manda informação neural, até coloquei assim, que ele vai mandar informação neural através de nervos raquidianos, que vai passar pela nossa coluna e vai até o cérebro. Lá está o nosso sistema nervoso. Então, quem comanda o nosso organismo é o sistema nervoso. Vamos colocar assim que ele é o chefão, é o dono, né, de toda essa nossa empresa aqui, que é o nosso corpo. Então, é ele que determina o que tem que ser ajustado, o que está funcionando bem, o que não está. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Você está lá na cozinha cortando legumes e dá um talho aqui no dedo, né? Quem que nunca fez isso? Cortou, sangrou, você limpa e tal, né? Pode até pôr um band-aid, sei lá. Enfim, o que vai acontecer ali? O seu próprio corpo vai se restabelecer. Ele mesmo vai se autocurar. Ele vai fazer a cicatriz. Não é você que manda uma informação, né? Consciente, né? Então, ele manda a informação. Então, o sistema nervoso entende que foi cortado, há um perigo e ele tem que ajustar. Então, ele vai mandar todos os agentes necessários para que conserte aquele corte, né? Então, a gente vai falar do sistema linfático, a gente vai falar de vários sistemas aqui que vão entrar para trabalhar. E quem faz esse comando é o sistema nervoso. Então, vários sistemas ficaram envolvidos, né? Tanto as terminações nervosas da nossa pele, que vai emitir uma dor, e a dor é para mostrar que algo está errado. Aliás, dor, olha que coisa, né? Como se livrar de dores? Dores estão mostrando que tem alguma coisa errada, por isso que serve a dor. Então, é o próprio sistema nervoso que dá as informações para aquilo consertar. Né? Tirou o band-aid, tá? Aquilo vai consertando, tá aí. Passa algumas semanas, já não tem mais nada. Então, o propósito da reflexo é a mesma coisa. Então, por exemplo, um estômago que não está funcionando bem, seja uma dor de estômago, está avisando que não está bem. E por que é que, então, se está com dor, está mostrando que está com problema, por que o sistema nervoso não vai lá e não conserta? Olha que interessante. Em alguns momentos, podem ter a ver que já aconteceu de você comer um alimento, tá? Não caiu legal, porque aquele alimento não estava bom, então o nosso corpo ele vai se ajustar para que aquilo seja resolvido, né? Até o fígado vai estar influenciando aí. Então você pode acabar vomitando, você vai ter uma diarreia, enfim, para se livrar daqui. Mas por que, né? E ele se ajusta, e muitas vezes não precisa nem tomar medicação, né? O corpo se ajusta, botou para fora, acabou, né? Pronto, né? Célula viva, vamos embora. Mas aí começa com uma dor de estômago e o sistema nervoso não vai lá consertar. Então, o que é que está acontecendo aí? Bom, agora começam as interferências. Aqui começam as interferências. O estresse vai interferir no nosso sistema nervoso. A forma como a gente vê a vida e interpreta ela também vai danificar o sistema nervoso. E aí ele passa a não responder mais. Ele não vê assim, olha, dor de estômago, tenho que mandar os agentes lá para consertar. Ele não recebe essa informação. Sente-se a dor, mas não manda quem conserte. Então, aqui começa as patologias, tá? Então, eu gosto um pouco de falar de ciclo da transformação, né? Que é como que começa, que é um ciclo, na verdade, da origem da doença e para onde pode se transformar. Então, o que acontece? A gente já sabe aqui que o sistema nervoso é que determina tudo. Se eu apertar e estimular um ponto no pé, eu mando informação lá para o cérebro. Então, estou com dor de estômago. O cérebro, né, o sistema nervoso não está detectando. Eu vou lá no pé, eu dou um estímulo e mando informação para o cérebro. Que lá o sistema nervoso acorda. Ele recebe um estímulo. Que ele fala, opa,
é o órgão tal que não está funcionando. E aí ele começa a trabalhar para que mande os agentes consertar esse estômago. Simples assim, lembra que eu falei? Eu vou falar nada técnico aqui, né? De uma forma que fique simplificado para entender por que que funciona. Por que que ela dá resultado. Então, todas as patologias, ela tem um princípio, né? Ela tem uma origem. Ela tem uma origem emocional, ela tem uma origem de trauma. Então, eu costumo falar desse ciclo de uma forma mais simplificada. Vamos lá. Houve um estímulo externo, porque como que a gente percebe o mundo? Através da visão, do tato, da audição e da sinestesia, que é o que a gente sente. Todo ser humano, né? Todos podem ter essa capacidade, alguns vão perder algum dos sentidos, né? Alguém não vai ter a visão, e quando não tem a visão, a audição fica extremamente mais apurada, e o contrário também, né? Então, essa é a forma como a gente lida com o nosso dia a dia, com o que é externo. Mas tudo que acontece externo tem uma interpretação pessoal. Tá? Por isso que dentro de uma família, onde, vamos lá supor, que tem 3 filhos, criados pelo mesmo pai e pela mesma mãe, e aí há uma separação, por exemplo, desse casal, 3 filhos, cada um vai interpretar essa separação de um jeito, porque é único a interpretação, o episódio é o mesmo, a separação. Como eu vou interpretar, agora é pessoal, porque é interno. Então, um pode achar que tudo bem, era melhor que eles se separassem mesmo, porque eles brigavam demais. O outro pode ficar ausente, totalmente ausente, apático, nem sim, nem não, não quer saber. E o outro que pode sofrer, se traumatizar e carregar isso para a vida e até boicotar certos relacionamentos dele para frente por causa de não ter resolvido aquilo. Então, o que acontece? Estímulo, minha percepção, minha interpretação, que gera uma emoção, que pode ser um trauma. E através desse trauma vem uma patologia. E aqui começa-se os problemas. E por ter todo esse mecanismo até chegar na patologia, tudo que aconteceu antes, que eu relatei aqui para vocês, o que vai acontecer? A patologia, ela vai desenvolver e o sistema nervoso, que já bagunçou tudo, não vai atender. Então, ele vai precisar de um estímulo. Ele precisa que seja estimulado. E como que pode vir esse estímulo? Bom, pode vir por medicação, por exemplo. Né? Medicação é o mais clássico, né? A medicação é o clássico, pelo menos no Ocidente, né? Então, vamos falar aqui do Brasil, né? Estamos aqui no Brasil. É o clássico. Então, vamos para a medicação. E medicação, ela remedia. Ela vai remediar. Então, para coisas que, por exemplo, uma dor que aconteceu, que é agudo, que é agora, nesse momento, você toma uma medicação e vai, tudo bem, vai funcionar. Se é uma coisa crônica que já vem por causa desses estímulos que você interpretou, que você não entendeu e que virou uma patologia, ele só vai ficar remediando. E aí eu não preciso nem dizer para você que a medicação, tomando numa constância, ela vai consertando uma coisa e vai estragando a outra, né? Porque ela vai remediando. Entenda, eu não estou aqui para falar que remédio não serve, tá, gente? Não é nada disso. É muito pelo contrário, existem casos extremos aí, coisas que é extremamente necessário, não vai ter um outro jeito. Porém, né, eu sempre acho que dá um jeito, tá, gente? Mas, enfim, tem que sempre, né, deixar claro que é isso que vai acontecer. Então, a proposta aqui, que eu venho falando da reflexoterapia em casa, é o que pode ser feito em casa. Porque quando acontece a patologia, a primeira coisa que a gente vai fazer é correr para o médico. E o que é que tem coisas no dia a dia que nem há necessidade disso? Olha que interessante. Então, aqui entra a eliminar as dores físicas e emocionais em 30 dias. Muito bem. Falei para vocês aí do ciclo da transformação. Quando eu fui estudar a Reflexo, que eu fui ter noção do quanto ela é antiga. Né? Não sei se alguns aqui sabem, mas ela tem mais de 5.000 anos, tá?
Olha como é que é doido. Há uma pesquisa que acha que veio da China, enfim, porém, Egito, tá? Agora a gente está falando de uma coisa muito mais antiga, foi descoberto no túmulo de um faraó, de um rei, que estava desenhado na parede, né, nas tumbas, né, um desenho onde os médicos estavam aplicando a reflexologia, ou seja, estavam pegando nos pés para tratar o faraó, o rei. Olha que louco, gente, olha como é antigo. E aí a coisa foi se expandindo e foi indo. Então, no Oriente, claro, né, para variar, né, no Oriente, isso já é conhecido há muitos e muitos anos, aplicado. Inclusive, na China, já existe hospital de reflexoterapia. Olha que legal. Eu tinha uma paciente que ela teve que fazer uma viagem, enfim, né, para a China, aonde ela foi por causa da empresa e tal, e ela passou mal lá, e não sei o que lá, e foram levar ela para o hospital. E levaram ela para o hospital de reflexologia. Ela ficou feliz da vida, imagine, né? Ela, aquela novidade que ela já conhecia, ela se tratava comigo no Brasil, ela não imaginava que na China tinha um hospital e que era para lá que eles iam mandar, né? Então é totalmente diferente. Então, a gente está falando de algo que é milenar. Quando eu disse para vocês aí que eu duvidei tanto disso lá no passado, que para mim era muito complicado entender, foi justamente porque eu vinha passando, né? Assim como em alguns casos aqui, não sei se alguém aqui já teve pânico ou depressão, mas foi o que me levou à reflexoterapia. Porque há muito tempo, gente, aí bota tempo aí atrás, tá? Vamos colocar aí uns, meu Deus, se for fazer as contas, dá quase 30 anos, só para vocês saberem aí a minha idade, mas 30 anos atrás, eu estava lá com os meus 20 anos, eu tive uma crise de pânico. Então, 30 anos atrás, foi uma correria, porque ninguém ouvia falar de pânico, ninguém ouvia falar de síndrome de pânico, a depressão já, né? Mas de síndrome de pânico era muito pouco, não se falava. Então, eu fui de médico em médico, e revira, e vira, eu tinha certeza que eu estava morrendo, que eu ia infartar, amortecia braço, amortecia perna, eu tinha falta de ar, e olha que interessante, eu achava que eu estava sem ar respirando. Gente, síndrome de pânico é um negócio muito doido, você tem certeza que você vai morrer ali. E aí fazia 1000 exames e nada descobria. Enfim, né, voltava para casa frustrada, desenvolvi o agorafobia, né, que é o medo de ter crise. Tentei com as medicações, né, fui para psiquiatra e tal, 30 anos atrás, psiquiatra para mim era, nossa, né, imagine, só para quem é doido, né, graças a Deus isso modificou, né, no decorrer, mas enfim, lá fui eu, até porque eu achei que eu estava ficando doida mesmo, e fui tomar medicações, só que a medicação, ela leva um tempo para ajustar, isso é até hoje, tá, quando a gente está falando de doenças que vão mexer com a psique, né, então crises de ansiedade, a depressão, né, o toque, e aí por diante. Então, eu passava mais mal com a medicação, então eu entrei num lugar, gente, que era um beco sem saída. Você tem que tomar medicação para você sair dessas crises. Então, eu tomo medicação, as crises pioravam, eu ficava mal, eu não levantava, a coisa ia tornando, para quem já tinha muito medo, né, porque a crise de pânico é pânico, né, tá aí o nome, eu não conseguia tomar as medicações. E eu tinha que tomar durante um bom tempo para ver se ela ajustava, que o médico me falava, né, se ela ajustava, porque se não se ajustasse, eu ia ter que começar com outra. E passar 15 dias passando mal para que eu pudesse ajustar novamente. Então, gente, chegou um momento que eu abandonei tudo isso, eu falei, vai na unha, e aí veio a depressão, e aí eu já não trabalhava mais, eu não estudava, eu não saía de casa, e a coisa só foi piorando. Até que minha mãe, uma mulher muito lógica, uma mulher muito perceptiva, né, mas muito lógica, ela falou assim, olha, eu descobri que tem um tratamento que pega nos pés e a pessoa sai disso aí que você tá. Eu falei, mãe, você tá doida, né? Eu já fui em tudo que você imaginar. Já fui em psicólogo, já fui isso, eu já fui aquilo. Você tá me falando que pegar no pé resolve? Ela falou, ó, resolveu com uma pessoa aí, que eu conhecia, e que essa pessoa não tava bem, e deu certo com ela. E lá fui eu. Lá fui eu. A mulher chegou, né? A terapeuta olhou meus pés e tal. E aí eu tô falando de um especialista, né?
E começou a falar como eu estava há anos, gente, porque eu estou fazendo aqui um desenho para vocês, superficial. É anos eu fiquei sofrendo disso. Para vocês terem ideia, eu falei de 20 anos. Depois, eu fui ter filho já aos 26, 27 anos. Tive minha primeira filha, meu segundo filho, e eu ainda estava nas crises. Olha, foram bastante tempo aí. E foi lá, exatamente ali, que eu achei aquilo muito nada a ver, que ela começou a pegar meu pé e dizer como eu me sentia, que eu fiquei, nossa, mas como assim? E aí eu caí a estudar, porque eu tive um retorno tão grande, que eu saí do pânico, da depressão, para nunca mais voltar. E aí tem muitos anos, né? Que eu não sei mais o que é isso, né? Graças a Deus aí e aos especialistas, né? A minha mãe que teve essa lucidez. Então eu sou muito grata. E ali começou então, se deu certo comigo, vai ter que dar certo com os outros. Quanta gente sofre com esse negócio? Não, eu vou fazer. E aí eu caí a estudar. E aí eu vim entendendo que era reflexo, passei a aplicar. Tenho o meu consultório e são aí milhares de pessoas, gente, milhares de pessoas, porque é muita gente que precisa, que eu atendi ao longo desses anos. E no meio disso, eu comecei a ensinar, porque começaram a pedir, né? Meu Deus, me ensina esse negócio. Então, a princípio, eu comecei a ensinar coisas básicas que a pessoa podia fazer em casa. Então, às vezes, eu estava atendendo uma mãe que tinha um bebê e que o bebê não estava com o intestino preso. E aí ela, meu Deus, meu filho já faz 5 dias que não faz um cocô e não sei o que lá e tal. Eu falei, então faz assim, ó. Você vai pegar no pé dele assim. E eu pegava e mostrava no pé dela. Então você vai pegar assim, assim, assim. Chega lá e faz nele. E aí ela ia para casa, fazia. Resultado? Em seguida, ele enchia a fralda. E aquilo foi se tornando, né? Nossa, ficavam desesperados, né? Às vezes vinham para o atendimento e traziam o filho. Trazia o filho, ele tem sinusite e tal, e eu estava atendendo a mãe, né? Não estava atendendo o filho. E eu sei que criança ainda, gente, criança é tudo muito rápido. Então eu pegava ali e mostrava para a mãe, ó, você vai pegar no pezinho dele assim. E eu mostrava, tá? Trate ele assim. E aí depois vinha o retorno dessa mãe falando que tinha acabado a sinusite. E foi aí que começou -se a desenvolver, eu já ensinava, né? Aí era para profissionalizantes, ainda ensino, tá, gente? Para quem quer ser expert, quer ser um especialista em reflexoterapia, mas aqui não é o meu propósito agora, né? Para quem quer, aliás, se tiver aí os reflexoterapeutas, né? Ou futuros reflexoterapeutas, né? Que querem estudar, gente, então, hoje não vou falar de como é que você faz uma formação em reflexoterapeuta, mas eu tenho, tá? Também a reflexoterapia aí como formação, né, para ser especialista. E aí isso se tornou uma missão de vida. Passei a ensinar, né? E quando eu falo eu, também tenho minha equipe, né? O pessoal que está comigo, né? Alguns já conhecem, tem o Richard, tem a Aline, então, que estão aí comigo e que trabalham aí fazem esse trabalho tão especial. E foi pensando nisso, que a gente, na época, isso era presencial, hoje, tudo é online, né? Os meus cursos são todos online, mas na época elas eram presenciais, e eu passei a fazer um básico de como que você poderia usar reflexo em casa. E deu muito certo, né? Porque se a pessoa fizer exatamente aquilo que eu tô falando, olha, passo a passo, porque não é um ponto só, é uma junção de pontos. Então, é como se fosse uma receitinha de bolo. Você vai apertar aqui, 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 estimular assim, assim, assim. Se você fizer isso, você tem o resultado para uma dor de cabeça. E aí a coisa foi acontecendo, que eram pessoas que não queriam ser um especialista, mas queriam trabalhar em casa. Me perguntam muito, vou até falar um pouco do emocional, tá? Mas eu não vou explicar emocional aqui, porque aí a gente precisa de mais conhecimento, né, de um comportamento humano. Mas eu vou dar um exemplo que me perguntam muito, um exemplo por exemplo, uma pessoa que tem rejeição. É possível tratar com a reflexoterapia? Sim, é. Então aí o pessoal me pergunta, né, na questão o que leva uma pessoa, por exemplo, a ter rejeição. Então, eu vou falar sobre bronquite. Olha que coisa. Vou falar de rejeição, vou falar de bronquite. Então, lembra como eu falei,
né, nessa origem da doença, um ciclo de transformação, a gente começa primeiro com um evento. Então, vou contar um evento. Vou falar de criança, então vamos falar de um evento. A mãe tem um filho lá de, vamos colocar, 4 anos. 3 aninhos, 4 aninhos, tá? E essa criança, ela tá ali com a mãe, tá tudo bem, é uma criança querida, ela não é rejeitada, mas a avó da criança, a mãe da mãe, passa mal, vai para o hospital, precisa ficar internada, e a mãe da criança tem que ir lá cuidar dessa mãe dela, da avó, né? Então ela fala pro filho que ela vai fazer isso, e ela vai, e ela tem que passar a noite e ficar lá. A criança ainda não tem a capacidade de compreensão de tempo, né? Então, para a criança, 2 horas é muito tempo, né? 5 minutos, você colocar ele sentado 5 minutos, você vai pensar no que você fez, nossa, 5 minutos é muita coisa, né? Totalmente diferente. Eles são atemporais, a gente é que já determina tempo. Então, para aquela criança, ela pode se sentir rejeitada, a mamãe não está, por mais que explique, a mamãe não está. E aqui começa uma rejeição. É uma rejeição de fato? Não. É uma rejeição interpretada. Essa mãe não, em momento nenhum, rejeitou aquele filho, mas aquela criança interpretou. E aqui, ela pode começar a ter um problema respiratório. Ela pode desenvolver uma bronquite. Então, bronquite vai estar ligada à rejeição? Sim, sempre. Tá? É um mecanismo. Então, o psicossomático que vai aparecer é uma bronquite. Agora, pode ser uma interpretação de algo que realmente está acontecendo. Um filho que a mãe realmente rejeita, que ela teve aquele filho, mas ela não estava preparada, a emoção dela já é quebrada, e aí ela vai passar a rejeição para esse filho. E ele, de fato, né, vai absorver. Tanto que é por isso que algumas crianças, às vezes, têm rejeição, mas ela não interpreta assim. E ela passa a não ter o problema respiratório, porque ela não interpretou, por mais que a mãe tivesse feito. Percebe como vai na interpretação, gente? E o que acontece na bronquite? Uma crise de bronquite é muito terrível, né? Para quem já presenciou, e num filho ainda, um desespero. O que a mãe faz? Ela vai acudir, ela vai pegar, ela vai correr com ele, ela dá toda a atenção para ele, porque não está respirando direito, e vira um ciclo vicioso, porque a criança tem total atenção da mãe, e vai ter mesmo, lógico, e aí ela vai tomar medicação, ela vai sair daquilo e fica tudo quieto. Se startar alguma emoção nessa criança que ela acha que está sendo rejeitada, de novo vem uma outra crise de bronquite. Tá? Então, aqui, quando eu falo externo, como eu interpretei, que gerou um trauma, que virou uma patologia, e aí tem um estímulo, o que acontece? Eu falei sobre o estímulo de você tomar uma medicação. E quando eu falo no estímulo da reflexo, porque aqui também entra estímulo, é o estímulo no pé. Então, nesse caso, a gente vai tratar os pontos correspondentes à bronquite e vai mandar o estímulo para o cérebro, para que ele comece a compreender que não está funcionando ali na questão dos brônquios, que vai ter que trabalhar pulmão, vai ter que trabalhar o aparelho respiratório, que ele não está funcionando bem. E como esses órgãos são ligados à emoção, é impossível você trabalhar alguma coisa fisicamente que não mexa numa emoção. Ok? Não tem como, eles são interligados. E isso já está tão entendido, tão compreendido, que essa técnica da reflexoterapia, ela faz parte hoje da medicina integrativa. Aqui no Brasil, ela já é aceita no SUS, né, pelo Ministério da Saúde, ela está classificada com algumas outras terapias, né, que também entraram, mas a reflexo, ela entrou, né, reflexo é porque é o jeito carinhoso, tá, gente? De eu chamar reflexoterapia, a gente abrevia e a reflexo. E a reflexo, ela está incluída, então hoje ela está incluída na medicina alternativa. É possível, não sei em qual estado que você está, em qual cidade, né, não sei se já chegou aí para você, mas no Brasil já é aceito pelo Ministério da Saúde, então a gente já está lá, né, na rede pública, podendo ajudar as pessoas através da reflexoterapia. Existem hospitais em São Paulo, tem em outros estados, né, mas estou falando aqui em São Paulo, que já usam a reflexoterapia dentro dos hospitais para tratar pessoas
que tem problema de câncer, por exemplo. Por quê? O efeito de uma quimioterapia é tão devastador que a Reflexo, ela entra para que possa amenizar aqueles efeitos de uma medicação tão forte. Porque a Reflexo também tem isso. Ela também potencializa a medicação. Por exemplo, dor de cabeça, enxaquecoso. Enxaquecoso, gente, aquele sofrimento, ele toma 1 trilhão de remédios. Ele vai mudando de medicação. E numa crise, ele vai... Meu Deus, eu tive pacientes que engoliam 3 comprimidos para dor de uma vez. Olha a loucura. De uma vez, não é assim intercalado. De uma vez, e tanto desespero que era aquilo. Então, o corpo ele já não tem mais absorção correta, até porque o sistema nervoso já está bagunçado, que foi a primeira explicação que eu dei aqui para vocês. Então, o que vai acontecer aqui? Já não vai nem absorver mais. E a Reflexo, por ela restabelecer a saúde, tá? Através do sistema nervoso, do sistema glandular, até a absorção da medicação fica diferente. É por isso que muitas pessoas chegam no consultório nosso, tomando muitos comprimidos, e eles vão deixando de tomar. Quando eles vão deixando, vou deixar claro que não somos nós que tiramos a medicação. Nós orientamos, volte ao seu médico, agora você vai relatar como você está, e o próprio médico tira a medicação. É assim que a gente funciona, tá? Dentro aí da medicina integrativa, né? Porque a autoridade para dar medicação e tirar medicação é só médico. Mas nós orientamos, tá? E já aconteceu de pessoas estarem tomando uma medicação que a gente já sabe que não serve para o que ela está passando, porque no pé a gente consegue detectar o que realmente está acontecendo de patologia. E aí a gente orienta. E é muito bacana, né? Hoje, muito mais conhecido, né, do que quando eu comecei, né? Antes, os médicos me ligavam mais, né, para perguntar, como assim? O que você está fazendo? Porque o paciente estava assim, agora ele está assado. E aí a gente explica tecnicamente, né, para aquele médico o que é que está acontecendo. E muitos aceitavam, né, entendiam e compreendiam. Alguns deixam de estudar e ficam receiosos, tá? Mas médico que procura sempre estudar, ele entende, sim, do que a gente está falando. Hoje está mais conhecido, tá? Hoje eu tenho psiquiatras que pedem para passar com a gente, né? Olha que doido, né? Eu atendia vários pacientes de uma psiquiatra, ela mandava para mim, e houve um momento que ela me ligou, ela falou assim, eu vou mandar a minha mãe, que só vai resolver aí com você. Então, olha para vocês entenderem até onde vai essa questão. E essa questão da reflexoterapia em casa, que aí o pessoal começou a me perguntar, e começou, né, vir atrás por causa dos vídeos, enfim, foi aí que eu e minha equipe resolvemos trazer de volta, agora online, o que a gente já fez presencial, né? Então, nossos cursos de formação para especialista em reflexoterapia já é online, ele já acontece, e agora a gente trouxe, de novo, do presencial, a reflexoterapia em casa. Então, esse você vai poder usar aí, dentro da sua casa. E como é que vai ser esse lance? Gente, muito simples, tá? A gente teve o cuidado de colocar de uma forma que fique passo a passo de como executar a reflexo em casa. Então, é pegar na mãozinha mesmo. A gente vai pegar na mãozinha para vocês colocarem lá no pé, através de vídeos aulas, através de mapas específicos, de pontos específicos, áreas específicas, porque não vai ter só ponto, tá? Vai ter áreas, porque como vocês não vão para o especialista, então a gente coloca áreas, porque a gente sabe que ali está o que é necessário ser estimulado. E aí a gente escolheu, junto com vocês, tá? Porque a gente já tinha uma ideia, né? Tantos anos, gente, tantos anos atendendo gente, tantos anos, né? Milhares de pessoas, a gente tem noção do que é necessário aí em casa. Então, uma das coisas que a gente trouxe, inclusive inovando do que era presencial, é justamente a emergência para bronquite. Por exemplo, o filho está tendo uma crise de bronquite, o que eu faço? Em vez de sair correndo, peraí, você vai pegar o pezinho dele e vai fazer assim, você pega, acessa pelo seu celular, tá? Ou pelo seu tablet, pelo seu computador. Eu falo celular, né? Porque você está com o celular na mão, você coloca do lado, vai olhando e fazendo no filho. Cólica de bebê, que é uma coisa que me pediram tanto. E cólica de bebê, você vai usar tanto para cólica de bebê, quanto para o intestino que tiver preso.
tá? Ah, e aqueles, né? E criança, gente, criança é tudo de bom. Porque lá tá tudo novinho, tudo funcionando, sabe? Quase não tem trauma, quase não tem nada. Então, o que que acontece? É muito rápido, né? Eu nem vou falar 30 dias para criança, gente. 30 dias é muito tempo para você poder fazer uma reflexão na criança e ter resultado, tá? Para nós adultos, eu estou falando 30 dias. E 30 dias, em coisas agudas, é menos de 30 dias. Né? Em coisas crônicas, eu coloquei 30 dias para ir tendo alívio, porque tudo que é crônico já veio muito tempo esse sistema nervoso sem funcionar direito. Então, a gente precisa de um tempo para ir dando o estímulo e ele ir restabelecendo a saúde, tá?